Estamos passando por um momento mais delicado no Bitcoin. Quedas fortes, onde a gente bateu $50 mil, mas nesse momento tudo o que nós devemos fazer é olhar para as métricas, olhar para os dados, para a matemática e através disso poder tomar boas decisões. Saber separar os time frames de curto, médio e longo prazo e diante a isso tomar uma decisão respectiva para aquele time frame. É sobre isso que nós vamos olhar e nós vamos analisar na data de hoje. Vamos tentar entender as oportunidades do curto prazo e também do longo prazo. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. E pra gente começar, vamos começar com notícias legais aí, né? A BitGet, ela liberou mais uma vez aquela promoção pro meu link exclusivo de que você ganha 10% de cashback nos seus depósitos em dólar. Ou seja, só de você transferir dólar para BitGet, você recebe 10% daquilo de volta. Limitado a $800 que você deposita ali, você pode receber até $80 ali de volta. Como que funciona para você participar dessa promoção? Primeiro, você não pode ter conta na BitGet e você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição que você vai cair dentro dessa página e você vai fazer um registro do seu cadastro dentro da BitGet. Eu recomendo que você venha aqui, leia as regras para você entender como que funciona esses 10% de cashback, que ele é limitado a $80, qual que é o prazo para você receber esse dinheiro na sua conta e qual que é o prazo também para você utilizar esse dinheiro. Se você quiser participar dessa mamata de ganhar 10% de cashback de volta daquilo que você deposita em dólar, nem estamos falando em cripto, é só você clicar no primeiro link da descrição. Afinal de contas, nesse período de baixa que o mercado está sangrando, 10% faz bastante diferença ali. Lembrando que isso é limitado só para novos usuários. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Quando a gente começa analisando ali o RPD que vai nos mostrar as regiões onde a gente tem transações de Bitcoin, onde a gente tem troca de mãos de Bitcoin. A gente consegue observar que acima da região que nós estamos hoje, que é os $56 mil, tem uma concentração muito alta de supply. Olha só, a gente teve uma baita de uma distribuição dentro dessa região. Isso daqui significa que a gente concentrou uma grande quantidade de bitcoins no prejuízo. Isso é um grande problema. Quando a gente tem grandes barras para baixo dessa barra cinza, a barra cinza é onde nós estamos. Se nós temos grandes barras para baixo, isso é muito bom. São excelentes suportes do mercado. Quando a gente tem muitas barras para cima, são excelentes resistências do mercado. E se esse supply estiver na mão de pessoas que não são maduras, na mão de pessoas que não são experientes, essas pessoas elas vão tender a vender no prejuízo. Elas vão constituir o panic sell e elas vão fazer, por exemplo, que a gente veja indicadores como o RSI afundando em patamares que a gente não via antes. Isso é por conta de um panic sell que acontece. Então, quando a gente analisa o RPD, entendemos que tem uma grande quantidade de supply ali em cima. Isso é complexo nesse momento porque a gente entrou abaixo do custo do investidor de curto prazo. Se a gente não estivesse abaixo do custo desse investidor de curto prazo, tudo bem a gente ter essa alta quantidade de supply acima do preço que nós estamos. Só que o problema é que a gente entrou abaixo do custo do investidor de curto prazo. Isso daqui nos coloca em um cenário onde é muito favorável para a gente ter panic sell. Isso significa que porque a gente entrou abaixo do custo do investidor de curto prazo, a gente vai continuar caindo? Não. As pessoas que não sabem fazer uma análise, que elas só sabem ler o gráfico, elas podem interpretar que, cara, entrou ali abaixo, é uma região de compra, ou foi ali acima, é uma região... Não importa. Se você olhar para os dados, você vai entender que quando a gente entra abaixo desse custo do investidor de curto prazo, depois que a gente forma um all-time high, a gente tem um certo problema. Porque muitos players entraram no jogo, esses players são novatos e a gente entra abaixo do custo desses players. Isso vai caracterizando panic sell. E isso é porque a gente acha que vai ter panic sell, é porque a gente acordou hoje de manhã e falou, cara, os panic sells acontecem? Não. A gente olha para as métricas e a gente vê que os panic sell ele começa a acontecer com uma maneira mais consistente.
Veja só, se a gente analisar aí a última semana, a gente consegue observar que na quinta-feira a gente teve uma realização de 800 milhões de dólares em prejuízo. Em seguida, na sexta-feira, a gente teve uma realização de 1,6 bilhões de dólares em prejuízo. Isso de maneira consecutiva. Isso é um grande problema. E se a gente voltar ali para o dia 24 de junho, a gente vai ver que já havia tido uma realização de prejuízo de 900 milhões ali. Então é um grande problema quando a gente tem essas regiões de panic sell, porque isso faz com que as quedas elas sejam mais agressivas. Diante a isso, a gente vai esperar duas coisas acontecerem. A primeira coisa é que quando a gente for ter queda, ela vai ser uma queda mais agressiva se a gente estiver abaixo do custo do investidor de curto prazo. Segundo ponto que nós vamos considerar é quando esses investidores eles se desfizerem de muitas das suas posições, a gente vai ter uma excelente região de fundo. É os 53 mil dólares? Ainda não. Quando a gente olha para as métricas, a gente ainda tem bastante espaço para continuar caindo. Não sou o cara que vou cravar preço com vocês aqui, que vou falar que Bitcoin vai voltar para 30 mil dólares, 20 mil dólares, não sou esse cara, a gente vai acompanhando o mercado e vai entendendo como que as métricas elas vão se comportando, até que a gente chegue em uma região de fundo e a gente comece a encontrar os indicadores nos apontando coisas mais bullish. Nesse momento, os indicadores estão nos apontando coisas mais bearish no médio e longo prazo. No curto prazo, as coisas são um pouco diferentes, você vai entender já sobre o curto prazo. Mas olha só, quando a gente olha para o médio prazo, a gente está vendo uma rejeição do shopper do investidor de curto prazo. Isso daqui significa que o sentimento do investidor de curto prazo ele mudou completamente. Quando a gente está acima dessa linha preta, o investidor de curto prazo ele está bullish. Quando a gente está abaixo dessa linha preta aqui na horizontal, ele está bearish. E quando a gente está costurando entre essa zona aqui, a gente tem uma dualidade entre esse sentimento dos investidores. Saiba que nesse momento os investidores de curto prazo, eles estão bearish e isso é um problema, porque a gente está abaixo do custo deles, tem muito supply na mão deles e eles vão vender sim no prejuízo. Diante a isso, lá em cima a gente deveria ter se protegido. Quem se protegeu lá em cima, ótimo, segue protegido nesse momento. Quem não se protegeu ainda tem que utilizar estratégias de outra maneira, seja uma redução de custo, seja uma estratégia DCA, você vai utilizar outras opções nesse momento. Lembrando, cada carteira é uma carteira. Cada carteira a gente tem que analisar de uma forma diferente. Se você comprou lá nos 18 mil dólares e você não vendeu ainda, talvez você ainda possa realizar um bom lucro ali, num respiro do mercado, alguma coisa do tipo. Se você acabou de entrar no mercado, entenda, e você está no prejuízo, saiba que se você vender, você vai estar capitulando. E nós estamos, nesse momento, buscando essa capitulação dos investidores de curto prazo para a gente poder voltar a subir. Então, se você entrou recentemente e está no prejuízo, a melhor coisa que você faz é aplicar uma estratégia de redução de custo. Toma muito cuidado com as altcoins. Isso ainda não serve para as altcoins. Tem um foco total em Bitcoin nesse momento, beleza? Depois que a poeira baixar, aí a gente começa a olhar mais para redução de custo nas altcoins. Bom, quando a gente olha o MVRV intradiário dos últimos 30 dias, nós chegamos ali dentro da região máxima de realização de prejuízo dos traders dos últimos 30 dias. Isso daqui também vai nos cravar um suporte, isso daqui também vai nos cravar um fundo periódico. Então, quando a gente analisa o mercado, por exemplo, 53 mil dólares, ele foi fundo. Essa região que nós batemos aqui do preço, ela foi fundo no curto prazo. E você lembra dessa Fibonacci que a gente tinha traçado dos alvos ali da bandeira de alta na semana passada? Olha só que louco. O que a gente sempre utiliza dentro das retrações de Fibonacci? A gente vai esperar um candle de reversão e um candle de volume. 0,382 é um alvo, 0,618 é um alvo e 1 de Fibonacci também é um alvo. Se segurou em 0,382, se segurou no curto prazo. A gente teve uma reversão aqui no curto prazo. Quem pegou essas posições, por exemplo, num gráfico de 5 minutos, conseguiu surfar. A gente parou 0,618, se segurou em 0,68? Não, mas a gente foi para lá em 1 de Fibonacci, chegou em 1 de Fibonacci, a gente teve um candle de reversão com alto volume dentro dessa região. Isso daqui nos mostra uma reversão no curto prazo, isso daqui nos mostra uma região de fundo.
no curto prazo. E se a gente avaliar para a data de ontem, a gente voltou dentro dessa região aqui nos 54 mil dólares, ou seja, a gente forma um fundo duplo aqui nessa região para o curto prazo. Então, no curto prazo, eu espero a gente ver o Bitcoin subindo, por exemplo, até patamares de 60 mil dólares, ou até mesmo voltando próximo da média de 200 períodos, tá? A média de 200 períodos ela vai estar ali por volta dos 61, se ele subir mais rápido aqui, se ele enrolar muito, a gente pode descer com a média de 200 períodos para 60 mil dólares também. E por que 60 mil dólares? Bom, 60 mil dólares é a nossa lateralização de topo aqui. Isso daqui, como rompeu para baixo, ele começa a caracterizar uma distribuição e não uma acumulação. A gente vê uma alta concentragem de supply dentro dessa região, mercado lateral rompeu para baixo, a gente enxerga isso daqui como uma distribuição. E quando a gente olha para essa distribuição, a gente perdeu os 60 mil dólares, algo que nunca foi feito, tá? Veja que quando a gente deu essa grande agulhada que marcou os 60 mil dólares como suporte, ele não foi perdido, a gente teve um falso rompimento e ele voltou em V logo em seguida, e veja que dessa vez a gente perde e a gente não consegue se recuperar em V. Por que eu falo então dos 60 mil dólares? Porque é comum o mercado voltar e retestar essa região de suporte que foi perdido e ele passa a se tornar uma resistência. Então, se a gente voltar nos 60 mil dólares aqui, para mim os 60 mil dólares ele é um ponto de saída. Se você tinha capital e queria realizar lucro daquelas posições lá antigas que você tinha, você viu o mercado caindo e você não fez a sua realização de lucro, ótimo, você vai ter um sinal próximo dos 60 mil dólares. Você vai aguardar o olho da mosca, os 60 mil dólares? Não. Uma, você pode deixar sua ordem programada ali nos 60 mil dólares e outra é você ir acompanhando o mercado. Porque saiba que a gente pode formar uma nova bandeira de baixa aqui nessa retração que nós estamos fazendo. Estou traçando aqui essa linha superior, mas a gente ainda não pode falar sobre essa linha superior porque não tivemos 2 toques aqui nela. A gente pode até analisar esses 3 topos que nós tivemos aqui e constituir um triângulo simétrico, ou seja, uma flâmula, que isso daqui é mais um padrão gráfico de tendência de baixa. Se nós viermos aqui e constituímos mais uma vez uma flâmula ou uma bandeira de baixa, nós vamos dar continuidade nessa queda no médio e longo prazo. Nós vamos continuar caindo, buscando fundos cada vez mais baixos. Nesse momento, a melhor coisa que a gente faz é estar protegido. Se você não está protegido, se você tem uma carteira extremamente exposta a altcoin, a única coisa que eu posso te falar nesse momento é, meu amigo, aperte os cintos e tome muito, mas muito cuidado. Porque fazem 3 meses que eu tô com um sentimento mais bearish, a gente bate nos 50 mil dólares ali, volta a subir, volta para os 60, eu fico mais bullish, e quando a gente chega no 71, mais uma vez, e o mercado não passa do 71, eu volto a ficar bearish de novo. Nesse momento, eu ainda estou bearish. As estratégias de proteção, elas já deveriam ter sido feitas lá atrás. Agora não é mais o momento da gente aplicar estratégias de proteção. Quem se protegeu, ótimo, sorriso no rosto e espere uma região de entrada. Quem não se protegeu, construa uma estratégia diferente de uma proteção. Saiba que se passar pela sua cabeça, eu vou vender agora para recomprar mais barato lá na frente, essa é a grande frase que um amador adora. Se você for mais profissional, você não vende agora para recomprar mais barato. Você se protege e caso você recompre mais barato, isso acaba sendo uma consequência da sua decisão de proteção. Essa parada de vender agora para recomprar mais barato é, cara, cemitério para malandro, beleza? Então toma um pouco de cuidado com isso daí. Bom, então eu tô de olho exatamente nos 60 mil dólares, acreditando que os 60 mil dólares vai ser uma região onde a gente vai subir um pouco, a gente pode entregar um respiro, e para quem quer sair do mercado vai ser uma ótima região. Lembrando, saídas de operações no lucro. Se você está no prejuízo, se você acabou de chegar no mercado, fica tranquilo, porque as coisas elas vão piorar, você vai continuar vendo o seu patrimônio se desvalorizar e tudo que você pode fazer nesse período é aprender a estudar, a não repetir os mesmos erros que você repetiu no passado. Se você não aplicou uma estratégia de proteção,
aprenda a construir estratégias de proteção para lá na frente. E como que você faz durante essas quedas? Reduz o seu custo. Crie uma estratégia de DCA, por exemplo, em alguns ativos para que você possa fazer isso. Lembrando, estamos falando de Bitcoin e não de altcoins. Bom, mais uma semana que está iniciando, essa foi a nossa análise de hoje. Lembrando, o link está na descrição da Bitkit se você quiser receber 10% de volta e um novo cadastro. E amanhã estamos de volta trazendo mais uma análise do mercado cripto e acompanhando mais decisões e movimentações desses ativos. Um forte abraço, lhe desejo uma excelente semana e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!